Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda Birk, uma das fundadoras da Extreme Coaching. Gostaria de lhe parabenizar por estar participando dessa aula online. Assim como o Rodrigo falou anteriormente, o meu objetivo hoje é explicar para vocês uma das ferramentas mais utilizadas no mundo do coaching, chamada a Roda da Vida. É uma ferramenta que tem por objetivo fazer um mapeamento do estado atual da pessoa, porque o coaching trabalha entendendo como a pessoa está hoje, né? E ajuda no caminho até onde ela quer chegar. Então, essa ferramenta de hoje que eu vou mostrar para vocês tem o objetivo de ajudar a pessoa a entender como é que ela está hoje e para que ela consiga ter uma tomada de consciência maior e fazer melhores decisões de quais caminhos ela deve trilhar, certo? Essa ferramenta também, como eu comentei, chamada Roda da Vida, para que a nossa prática fique bacana, eu sugiro que você imprima a Roda da Vida, que está no link aqui um pouquinho mais abaixo, tá bom? Se precisar dar um pause no vídeo, fica à vontade, mas é muito importante você ter essa ferramenta impressa para que a gente possa fazer junto a dinâmica e ela seja mais proveitosa, tudo bem? Então tá. Começando então, a Roda da Vida, muitas vezes as pessoas quando dão os cursos de formação em coaching, eles indicam a utilização da Roda da Vida quando a pessoa não tem uma meta clara, para que isso ajude a pessoa a saber por onde ela pode começar. Mas na verdade eu já usei essa ferramenta em processos onde a pessoa tinha uma meta e isso ajudava ela a verificar o impacto dela trabalhar naquele aspecto da vida em vários outros. Então vou começar falando para vocês. Então, a Roda da Vida, como eu comentei, uma roda, né? E a gente divide ela, no caso, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês, ela está dividida em 8 fatias, digamos assim. Cada uma delas está representando um aspecto da vida. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, a gente tem aqui saúde, carreira, família, finanças, autodesenvolvimento, relacionamentos, lazer e espiritualidade, tá? Esse é um exemplo, pessoal. Depois vocês podem editar e trocar essas categorias conforme o trabalho que vocês estiverem fazendo, conforme o cliente que vocês estiverem atendendo, tá? Então, o objetivo dela é a gente conseguir identificar qual é o nível de satisfação da pessoa em cada um desses aspectos na vida dela, avaliando com uma nota de 0 a 10. Então, por exemplo, saúde. A gente faz a seguinte pergunta para o coach ou para o cliente. De 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação hoje com a sua saúde? Aí digamos que a pessoa responda nota 8. Então a gente vem e preenche aqui, fazendo de conta que aqui é uma escala, né? Se aqui é de 0 a 10, o 8 fica mais ou menos aqui. Então a gente preenche, a gente pode pintar, né? Para ficar mais visualmente fácil da gente entender e depois vocês vão verificar, saber o porquê que é importante deixar pintado. E coloca a nota 8, tá? Isso ou você pode preencher ou pode pedir para o cliente preencher, tanto faz, tá? Depende da dinâmica que você vai querer utilizar com o seu coach. Depois a gente segue fazendo a pergunta para a próxima categoria, que é carreira. Então você pergunta, de 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação hoje com a sua carreira? Digamos que a pessoa responda a nota 5. Então você vem aqui na metade da pizza, pinta também, né? Pra gente visualizar melhor e coloca a nota 5. Mesma coisa na sequência, família. De 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação hoje com a sua família? E assim por diante. Então digamos que com família, uma coisa importante que eu quero dizer para você. Pode acontecer, quando você perguntar, por exemplo, sobre família, que a pessoa diga assim, olha, dentro da minha família, a relação com os meus filhos, ela tá muito boa, tá nota 10, mas eu tô tendo problemas com a minha esposa ou com o meu marido. Como é que você faz numa situação dessa? Aí eu sugiro o seguinte para você, pegue a fatia da família e divida. Divida ela em 2, não tem problema. Divide ela aqui e coloca filhos e coloca esposa ou marido, por exemplo, tá? Não tem problema nenhum. É a roda da vida da pessoa. Então, tem uma coisa que eu costumo dizer nos meus treinamentos, que é o seguinte, aprendam, mas não se prendam ao que está aqui, tá? Se precisar editar, mudar a palavra, a categoria, é o que é mais representativo para a pessoa, não é a sua vida, é a vida da pessoa que a gente está ajudando a fazer uma avaliação do estado atual. Então, digamos, se os filhos estão nota 10, tá nota 10, beleza. Se a esposa tá 5,
deixa lá nota 5, pinta e assim por diante, tá? Finanças. De 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação hoje com as suas finanças na sua vida? Digamos que a pessoa diga nota 7. Vai preenchendo, tá? É a mesma, mais ou menos a mesma pergunta, a mesma dinâmica para todas as categorias que a gente está falando, né? Autodesenvolvimento, de 0 a 10. Qual é o seu nível de satisfação hoje com o seu autodesenvolvimento? E aqui eu dou mais uma dica para vocês. Pode acontecer das pessoas perguntarem para vocês, como acontece comigo, por exemplo, Fernanda, como assim autodesenvolvimento? E eu vou dar uma dica muito interessante para vocês. Eu, Fernanda, eu tenho o meu conceito de autodesenvolvimento, mas a pessoa que está trabalhando com vocês, ela pode ter o dela. Então, para não influenciar, primeiro faça a seguinte pergunta. O que significa, quando você lê autodesenvolvimento, o que essa palavra te traz? O que seria um autodesenvolvimento para ti? E deixa a pessoa falar. Se mesmo assim a pessoa não conseguir entender, né, você pode dar algumas sugestões de acordo com o conceito de autodesenvolvimento. Se a pessoa tem feito leitura de livros, se ela tem feito curso, se ela tem assistido videoaulas, enfim, depende, o autodesenvolvimento é a forma que cada um quer se desenvolver, tá? Então, autodesenvolvimento, digamos que a pessoa falou lá nota 8, por exemplo, vai lá e pinta com ela e assim por diante. Relacionamentos. Aqui também muitas vezes o pessoal acaba optando por dividir relacionamentos, tá? Não é obrigatório, mas às vezes tem, meu relacionamento com os amigos tá bom, mas com os colegas de trabalho não tá, e assim por diante. Você pode ir dividindo. Relacionamentos, digamos que a pessoa está bem com o relacionamento, avaliou lá com nota 9, pinta ela, beleza, vamos lá. Lazer, de 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação hoje com o lazer? A pessoa vai dizer também que o lazer está nota 4, digamos. 4, beleza, pinta lá. E o último quadrante do nosso exemplo aqui é espiritualidade. Então, de 0 a 10, qual é o seu nível de satisfação hoje com a questão da espiritualidade? E aqui normalmente as pessoas perguntam, como assim espiritualidade? E eu digo para vocês a mesma dica e o mesmo exemplo que eu comentei no autodesenvolvimento. Espiritualidade para algumas pessoas pode ser ir na igreja todo domingo, fazer a sua oração antes de dormir, mas tem pessoas que não acreditam em Deus. Tem pessoas que têm religiões diferentes. Então, espiritualidade, eu dou a mesma dica. Pergunta para a pessoa, o que significa espiritualidade para ti? Qual é o teu nível de satisfação com a tua espiritualidade? Né? Porque é o que ela acredita e é a crença dela. Tudo bem? Então tá, digamos que com a espiritualidade a pessoa tá nota 6, digamos, né? Mais ou menos aqui, vamos lá. Pintamos. Beleza. Então tá. Estamos com a nossa roda da vida preenchida, certo? E nesse momento, quando ela tá toda preenchida e pintada, uma coisa muito interessante de fazer é fazer uma pergunta para a pessoa. Por exemplo, olhando essa roda da vida, se ela pudesse te dar uma mensagem, ou se ela pudesse te falar alguma coisa, o que ela falaria? E deixa a pessoa pensar. Normalmente vem algumas mensagens muito bacanas e já vem alguma tomada de consciência da pessoa em relação à forma que ela desenhou essas categorias na vida dela. Outra pergunta interessante é, se essa roda da vida continuar dessa forma, como vão ser os seus próximos meses, os seus próximos anos? Ou, essa roda da vida está equilibrada da forma que você deseja? Então, existem várias perguntas que a gente pode fazer nesse momento que a roda está toda preenchida, tá? Continuando aqui então. Agora que ela está toda preenchida e a pessoa já olhou, já teve um tempo para entender, olhar o que está acontecendo, a gente vai fazer o seguinte. Vamos perguntar para a pessoa se ela pudesse escolher 3 categorias da roda da vida para aumentar o nível de satisfação dela. Quais seriam? E aqui eu dou outra dica para vocês. Não necessariamente a pessoa vai escolher aumentar o nível de satisfação dela naquelas categorias que têm a nota mais baixa. Por exemplo, aqui as notas mais baixas no nosso exemplo foram lazer, carreira e o relacionamento com a esposa. Não necessariamente são essas. Uma vez eu atendi um coach
que nos relacionamentos, ele dividiu aqui como relacionamento amoroso, e ele se deu nota 2. Quando eu perguntei se ele, qual categoria ele gostaria de elevar o nível de satisfação, ele não escolheu o relacionamento. Por quê? Porque naquele momento ele estava solteiro e estava bom para ele daquele jeito, certo? Então assim, não estranhem, a roda é da vida da pessoa. Se ela quiser escolher alguma categoria que não tenha nota mais baixa, não tem problema, e também não faça cara de surpresa, né? Deixa que a pessoa tome a liberdade, escolha a categoria que ela quiser. Vamos lá então. Digamos que aqui a pessoa escolheu 3 categorias. Eu quero elevar o meu nível de satisfação, digamos assim, na minha... Deixa eu pegar uma caneta de outra cor aqui. Na minha carreira. Eu quero elevar o meu nível de satisfação no meu autodesenvolvimento. E eu quero elevar o meu nível de satisfação nas minhas finanças, por exemplo. Tá? Depois você pergunta, das 3, quais seriam as 2 prioritárias? Digamos que a pessoa escolheu carreira e autodesenvolvimento. E depois você pergunta, e das 2, qual é a prioritária? Então vamos supor que a pessoa escolheu carreira como sendo a sua prioridade para trabalhar. Então, ela foi a nossa escolhida. Beleza. Então tá, o que a gente faz com isso agora, tá? Se a pessoa escolheu a carreira, o objetivo agora é a gente identificar na caminhada, no processo de coaching, por exemplo, rumo ao aumento da satisfação da carreira, de que forma isso vai impactar as outras áreas da vida dela. Então, por exemplo, a gente faz da seguinte forma. A gente faz a seguinte pergunta. Ok, aumentando o teu nível de satisfação da carreira, que hoje é 5, digamos, aumentando o nível de satisfação na carreira. De que forma isso influencia os teus relacionamentos com o filho e com a esposa? Isso impacta positivamente, negativamente ou não gera impacto? Então, é uma forma da pessoa pensar, por exemplo, carreira. Bom, se eu for realmente me dedicar em aumentar o meu nível de satisfação na minha carreira, eu acredito que deve gerar um impacto, digamos assim, positivo para os filhos, porque digamos que os filhos vão gostar de me ver crescendo na minha carreira, como mãe ou como pai eles vão gostar de saber que eu fui promovido e assim por diante, mas ao mesmo tempo pode gerar um impacto negativo também na família, tá? Por quê? Porque pode ser que para aumentar o nível de satisfação na carreira eu precise ser promovido ou promovida, e isso vai fazer com que eu tenha menos tempo com a minha família, tá? Então, a pergunta é, aumentando o nível de satisfação na carreira, isso impacta positivamente, negativamente ou não tem impacto na área da família? E deixa a pessoa responder se tem impacto ou não tem impacto. E você só vai marcando. Eu costumo marcar com um sinalzinho negativo se tem impacto negativo, um sinalzinho de mais quando tem impacto positivo, e se não tem impacto eu faço um círculo com uma bolinha, vamos supor, eu faço um círculo com uma bolinha assim, mas você escolhe a forma que você preferir, tá? Isso aqui não tem regra do símbolo que você possa usar, tá? Vamos lá. Aumentando o nível de satisfação na carreira, isso impacta positivamente, negativamente ou não tem impacto nas suas finanças? Aí a pessoa vai dizer, opa, sim, tem impacto positivo nas minhas finanças, porque eu vou ganhar um aumento, digamos assim, tá? Voltando, a gente sempre vai pegar a carreira e relacionar ele com todos os aspectos da roda da vida, tudo bem? Então vamos lá, carreira. Aumentando o nível de satisfação na carreira, de que forma isso impacta o seu autodesenvolvimento? A pessoa vai dizer, impacta positivamente, porque eu vou estar me desenvolvendo, então se eu aumentar o meu nível de satisfação na carreira, eu devo aumentar o meu nível de satisfação no autodesenvolvimento também, vou ter oportunidade de fazer viagens, de fazer cursos e assim por diante. Aumentando o nível de satisfação na carreira, de que forma isso impacta os seus relacionamentos? E a pessoa pode dizer, olha, isso impacta positivamente, porque eu acredito que eu vou inclusive conseguir me relacionar com um número maior de pessoas, que é o que eu estou buscando e assim por diante. Aumentando o nível de satisfação na carreira, de que forma isso impacta o seu lazer? Aí digamos que a pessoa vai dizer, olha, ele impacta positivamente porque eu vou conseguir
Porque pelo fato de eu ganhar mais, eu vou conseguir viajar com a minha família para Disney. Ou eu vou conseguir viajar para lugares que antes a gente não conseguia viajar. Então vai aumentar o meu lazer com a família. Porém, também vai ter um impacto negativo, porque no dia a dia eu vou ter menos tempo com eles. Então eu vou chegar mais tarde em casa, talvez meus filhos já estejam dormindo. O fato de eu ser promovido vai fazer com que eu precise viajar mais, então eu vou estar mais ausente no dia a dia. Apesar de ganhar mais e poder fazer viagens maiores, digamos assim, mais esporádicas, tá? E o último, aumentando o nível de satisfação da carreira, de que forma isso impacta a espiritualidade? Digamos que a pessoa diga que, vou dar um exemplo neutro aqui, digamos que não impacta a espiritualidade, não tem impacto positivo nem negativo, tá? O que a gente fez agora? A gente basicamente identificou possíveis sabotadores. Por quê? Porque se a pessoa está na busca de ficar mais satisfeita com a sua carreira e ela tem 2 sabotadores, um na família e um no lazer, a probabilidade dela se desestimular ou se sentir desmotivada no caminho dessa busca pela melhora na carreira é muito provável. Como coach, o que a gente faz nessa hora? A gente, depois de ter identificado, nesse caso foram só 2, né? Família e lazer. O que a gente faz? A gente faz o seguinte. Então tá, eu identifiquei aqui, junto contigo, que temos 2 aspectos que podem atrapalhar a tua caminhada. Mas nós podemos agora, juntos, bolar estratégias para que a gente possa minimizar o impacto negativo que isso pode ocasionar. Então vamos lá. Como que a gente pode fazer para que a tua busca pela satisfação na carreira não gere um impacto negativo na família? E aí, pessoal, é bacana, dessa sessão de coaching você já consegue sair com uma ação, com algo que o seu cliente, o seu coach pode fazer ao longo da semana ou de hoje até o próximo encontro. Então a gente do ladinho lá vai ter uma listinha, a gente vai colocar a primeira ação, digamos que seja, por exemplo, conversar com a esposa sobre a possibilidade o fato da pessoa que está buscando seu desenvolvimento da carreira, né? O fato dela talvez não chegar mais às 6 horas em casa. O fato de que talvez a pessoa vai chegar às 10 horas da noite, vai ter que trabalhar sábado, vai ter que viajar, enfim. Muitas vezes, pessoal, simplesmente fazer a pessoa tomar consciência de que vai ser importante conversar com a esposa ou conversar com o marido sobre a sua meta, já é algo que dá um suporte. A pessoa já vai se sentir mais acolhida e vai sentir que não está sozinha naquela busca. Então você pode já sair com uma ação que vai ser conversar com a esposa sobre o seu plano de desenvolvimento da carreira e os possíveis impactos na família, por exemplo, tá? E o outro impacto negativo que nós identificamos com o nosso coach foi na área relacionada ao lazer. Então a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos antes, a gente vai verificar junto com ele o que é possível fazer para minimizar o impacto negativo no lazer, à medida que ele for traçar suas estratégias para melhorar ou para aumentar o seu nível de satisfação na carreira. Então é a mesma coisa, a gente pode ser na mesma folha ou numa outra folha, a gente vai fazer lá a segunda ação. E já fica, então, 2 temas de casa, né? 2 ações para o nosso coach realizar, talvez até o próximo encontro, né? Por acaso, esses 2 exemplos, eles estavam juntos, alinhados. Então, por exemplo, era uma conversa com a família. Digamos que para minimizar esse impacto negativo no lazer, poderia ser, por exemplo, ele, ao longo das semanas ou ao longo do mês, ele programar finais de semana para se dedicar aos filhos. Né? Então, essa é a ideia, tá, pessoal? A roda da vida, de um modo geral, é para fazer um diagnóstico do estado atual da pessoa e ajudar a identificar possíveis sabotadores, né, ou coisas que podem atrapalhar o caminho rumo à busca do objetivo que ela tiver indo atrás, tá? E o que eu queria falar para vocês também é que essa roda, aqui o exemplo que eu dei para vocês é a roda da vida e ela tem essas categorias aqui que são exemplos que eu utilizei. Mas ela tem vários outros usos. Por exemplo, se você é uma profissional de RH, você pode pegar essa mesma roda e colocar, por exemplo, as áreas da empresa aqui, digamos, compras, qualidade, financeiro, logística, manufatura, vendas, marketing, assim por diante, e fazer uma avaliação, digamos, de como está
o grau de comprometimento das áreas em relação a algum programa interno que o RH está propondo. Eu utilizei uma vez essa mesma roda com um rapaz que estava estudando para concurso público, né? Então, só que eu adaptei e chamei de roda das matérias. Então eu perguntei para ele quais são as matérias que ele tinha que estudar. Ele comentou comigo, eu fiz a roda dividindo a quantidade de matérias e fui perguntando para ele o quão preparado ele estava se sentindo, por exemplo, em legislação tributária. De 0 a 10, o quão preparado ele estava se sentindo. Português, de 0 a 10, o quão preparado ele estava se sentindo. E no final, quando nós preenchemos toda a roda, o rapaz saiu muito mais aliviado. Por quê? Porque ele viu que ele tinha um bom conhecimento em várias matérias. E ele conseguiu visualizar quais eram aquelas que ele realmente tinha que se dedicar mais. Porque tinham matérias que tinham um peso menor. Então, é um exemplo muito bacana que eu utilizei e a tomada de consciência, que é uma das competências do coach, né, que a gente vê conforme o ICF, a tomada de consciência, ela acontece naturalmente, a partir do momento que a pessoa consegue enxergar na sua frente quais são os caminhos, quais são as possibilidades que ela tem, certo? Então, pessoal, de modo geral, essa é a roda da vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu comentei, aprendam, mas não se prendam. Podem adaptar de acordo com a necessidade de vocês, com o nicho de mercado que vocês estiverem trabalhando, certo? Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se tiveram alguma dúvida, entrem em contato conosco. Vai ser um prazer tirar as dúvidas de vocês e contribuir no aprendizado ao longo da carreira que vocês estiverem desenvolvendo. Muito obrigada!